todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, é muito gratificante estar aqui nesta noite para poder compartilhar com os irmãos, tá? Sobre tudo aquilo também que o Senhor tem feito na minha vida e também poder testemunhar, tá? Que as causas que o Senhor tem colocado na minha mão, na sua mão, só podem ser vencidas através de jejum, oração. É verdade. Mas em princípio, os joelhos no chão. Isso, para também não tomar o tempo devido, quero fazer menção da Cláudia para que ela entregue em suas mãos esse livro, porque nós sentimos, oramos e pedimos a Deus direção e Ele falou, entrega isso para ela. Amém? Quero fazer também meus agradecimentos ao apóstolo Luiz, tá, pelo convite ali, a honra, uma honra tremenda, tá, e um prazer enorme em revê-los, a família grande é Deus, tá. Quero também fazer menção à minha prima, a bispa Marta, bem como ao bispo Sandro, aquela ali é sua filha, aquela gigante ali que está ali, que eu vi louvando também, tá. E aos demais irmãos em Cristo, eu quero dizer que me sinto honrado de estar aqui, a Corte Suprema aqui, aos irmãos em Cristo, e a dizer que me sinto honrado de estar aqui com mais essa oportunidade, de estar aqui, trazendo uma palavra do Senhor, a qual o Senhor colocou no meu coração, e também no coração da liderança desse ministério. Quer dizer que esse tema, tá, é para os dias atuais. Eu orei ao Senhor, eu estou uma semana especificamente orando para ver o que Deus tem que falar. E tem hora que Deus pede para a gente. Quantos aqui estão dispostos a ouvir a palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Aleluia. A playback. Essa é outra. Não, pode deixar, pode deixar. Aleluia. Vamos louvar o Senhor que estamos todos. Escute isso. Não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar, medo perde a vez e dá lugar à fé.
Deus maravilhoso. Esse menino é para você entender que a resposta vem de Deus. E nós vivemos desse milagre. A essência da minha vida e na sua vida está através do milagre. Amém? Querido, abram as vossas Bíblias em Efésios, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Eu trouxe uma versão nova, atualizada. Todos acharam? E ela diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 14, do 14 ao 21, que diz assim: por este motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerce no povo de Deus. Vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja possível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Amados, esse tema ele é muito pessoal para os nossos dias atuais, ao qual o Espírito Santo tem dirigido a igreja para que ela se posicione de uma forma de autoridade sobre aquilo que deseja. Repita, diga para o irmão do outro lado: você é aquilo que você deseja ser. A narrativa traz como o apóstolo Paulo, que há 3 anos anteriormente passaram por Éfeso, e ali ele efetuaram um trabalho de evangelismo muito grande naquele lugar, porque Éfeso era uma cidade portuária sinalizada para determinados trabalhos marítimos que ali existiam. E ali Éfeso era uma cidade idólatra, tinha como ídolo a deusa Diana, e aquele lugar era simplesmente, a idolatria era perseverante. As pessoas viviam ali continuamente trazendo oferenda à deusa Diana. E Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, foi direcionado àquela cidade. Assim como ele passou por Tiatira, por Ásia Menor, ali também foi um caminho dirigido pelo Espírito Santo, direcionado para que ele fosse até aquela cidade. Entenda bem, hoje você dizer para mim, para o seu irmão, que você é guiado pelo Espírito Santo, você tem que estar disposto a abrir a sua liberdade, trocar a sua liberdade para viver aquilo que Cristo venceu, ou seja, fazer a vontade de Deus. Essa é a possibilidade que Paulo se colocou, ou seja, na brecha, na posição de fazer não mais a vontade dele, mas a vontade de Deus. Tanto que ele dizia em sua contextualização que ele já morrera e que o nascer era Cristo nele. Então ele, como mais dos humildes, ele colocava-se na posição da humildade em escrever para os irmãos, porque Paulo passara por 3 anos ali, mas hoje, nessa situação dessa carta, ele se encontrava preso, fora conduzido para a prisão, uma prisão domiciliar. Está dando para alguém no fundo? Sim. Deu? Ao qual ele lhe possibilitou, tá? Alguns momentos pessoais, sendo guiado pelo Espírito Santo, a dizer para aquele povo o quanto saudade ele tinha deles, mas porém
que o sofrer sobre a vida dele, porque Paulo, entendamos nós que ele foi agredido, por várias vezes foi cuspido, foi chicoteado. Paulo não teve uma vida fácil, um ministério fácil. Às vezes nós também, eu quero ser igual ao Paulo. Ei, você está preparado para viver isso? Às vezes você nos coloca, não, eu vou me colocar na brecha. Você está preparado para isso? Entenda que quando Deus permite que você vá para o deserto, significa que Ele está confiando que você está preparado. Entrar numa brecha significa se posicionar contra algo, contra alguma coisa. E eu louvo a Deus pela vida das mulheres, mães especiais, que intercedem pelos seus filhos e se colocam na brecha. Glória a Deus. Até pelo seu casamento, até pela sua família, intercede ali e se coloca na brecha. Assim foi Ana, que orou, intercedeu, mesmo sendo humilhada, mas ela se posicionou de forma a orar a Deus, falar, dai-me filho, eu preciso de um filho. Diga para a pessoa que está ao seu lado, deixa Deus trabalhar na sua vida. Tem coisa que é assim, a gente prepara o texto, o contexto, aí Deus muda tudo. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assim é entendermos o propósito da viagem missionária de Paulo. Você entrar em cidades onde a idolatria era frequente. É como se você vivesse os dias atuais que nós estamos vivendo hoje, em que eu ouço pelo YouTube ou nos jornais que muitos cristãos estão sendo mortos na Ásia, estão sendo mortos na Índia, na África, estão sendo lançados em fogueiras, igrejas estão sendo fechadas, porque as pessoas resolveram não abrir mão daquele a qual eles conheceram e receberam como único e suficiente Salvador na vida dele e na nossa vida. Aquelas pessoas estão lá num país que não é o deles, que se fosse a moda Jonas, eles diriam, isso não é problema meu, o senhor está mandando eu ir para Nínive, eu vou para Tarso, sabe, o problema não é meu, o problema da igreja grande é Deus, não é meu, o problema da igreja, das igrejas do fulano não é meu. Ei, eu quero dizer que é seu sim, porque o apóstolo Paulo, nessa carta aqui, ele escreve mencionando aos irmãos para que eles tivessem atitudes, atividade e perseverassem na fé dele, como ele o fez quando esteve lá. Paulo implantou igrejas lá em Éfeso, e os irmãos estavam com saudades, mas quando souberam que ele havia sido preso, começaram a entrar em depressão, começaram a olhar um pelo outro e falar, e agora? O que vai nos acontecer? Mas Paulo, motivado pelo Espírito, volta a falar novamente, entoou aquela carta para eles, dizendo para que eles não desanimassem, mas para que pedissem a presença do Espírito Santo sobre eles, para que eles fossem vivificados, assim como Paulo foi. Aleluia. É notório que nós temos que entender que hoje nós precisamos muito da presença do Espírito Santo. Precisamos dessa doce presença para nos guiar por um caminho ao qual nós estamos trilhando, mas queremos trilhar na verdade, não queremos viver na mentira, não queremos viver por esse espírito de engano que vem assolando a terra, esse espírito de engano que entra também dentro das igrejas, trazendo desestímulo. Jesus sempre disse que essa vida não seria fácil. Aleluia. Glória a Deus. Prega tudo aí. Teremos aflição, mas o segredo de vencer toda a batalha está em nos preparar para a batalha. Você tem uma palavra, você tem a palavra de Deus.
Você tem aqui a palavra de Deus direcionada para você. Não adianta. Você tem uma palavra ao qual o Senhor direcionou para você. A tua condição espiritual, financeira, moral e vivificada está na palavra. A minha vida, a sua história está aqui. Para entendermos, irmãos, como é que a coisa está, quarta-feira, estava no meu trabalho, aí chegou uma funcionária e discorremos alguns assuntos, onde que ela veio a falar para mim para que orasse por ela. Aí eu olhei e pensei no tempo, por esta causa, ele coloca de joelho. Eu digo, como é que foi, minha irmã? Ela, não, eu estou com um problema, eu gostaria às vezes, eu não gosto de conversar muito. Ela é de uma outra denominação, congregação cristã, e ela falou, a gente tem hábitos de orar, e Deus foi dando o direcionamento sobre o que falar. Ela falou, que meu filho está há 10 anos com depressão, e eu não sei o que fazer, estou presa, não sei o que fazer, meu marido não é cristão, eu não sei o que fazer, e eu estou desolada, faz 10 anos, ele não trabalha, ele não sai do quarto, ele às vezes ele não quer tomar banho, ele está nitidamente depressivo. Aí Deus me deu uma palavra, eu falei, escute, irmã, depressão significa estar sob pressão. Depressão, eu estou sob pressão. Eu digo, entenda bem o propósito, minha irmã. Estar sob pressão significa que ele entrou numa bolha. Ele entrou numa bolha e nós temos que romper essa bolha. Temos que entender quem colocou ele lá dentro. Espiritualmente nós já sabemos que o diabo colocou ele nessa bolha. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é impossível você entender que um crente, um cristão, se encontra dentro de uma bolha. Aí você vai para a Bíblia e você vai entender o profeta Elias, que estava escondido numa caverna, e Deus perguntou para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Jezabel quer me matar. Cara, você matou 400 profetas dela, você está com medo de uma mulher? Olhe bem, profeta Elias se escondendo lá. Aí você entra para a vida dessa mulher e fala, minha senhora, a senhora tem orado sobre a vida do seu filho? Ela diz, eu oro, você já não tem nenhuma esforço para orar. Eu digo, pois é, Deus te deu autoridade para que você entre na brecha, interceda pelo teu lar, e pelo teu marido, e pelo teu filho. Mas de que forma? A Bíblia fala que nós não sabemos orar, e também não sabemos pedir como convém. Isso vale para mim e vale para você. Às vezes você tem algo a pedir a Deus e não sabe como pedir. É como você chegar para Deus e falar, Senhor, me dá um carro, eu preciso de um carro. Aí Deus te manda uma Brasília velha, ou um Fusca velho. Você vai murmurar. Mas você pediu o quê? Entendeu? Ou a mulher pede Senhor, prepara um varão, ou a terra. Senhor, prepara um varão. Aí Deus manda um desdentado para você. Fazer o quê? Tem que saber pedir. Você que está aqui nessa noite, como é que você tem se achegado a Deus? Entenda bem, os judeus da época oravam em pé. Mas o que não me leva a refletir, por que Paulo dobrou o joelho e orou? Há motivo quando você entra dentro da igreja e se coloca de joelho para orar. Você tem que acreditar naquilo que você está orando. Você tem que crer naquilo que você está pedindo, ou aquilo que você está determinando. Quando você entra em batalha espiritual, você não entra de joelho, você luta em pé, guerreando. E como é que você tem guerreado? De joelho. Ei,
tiver que entrar numa causa, seja porta de emprego, seja relacionamento, vida financeira, e você sabe muito bem que você está entrando nessa guerra, nessa luta, e Deus fala: não tema, não te espante, assim como fui com Moisés, fui com Josué, eu também sou contigo. Não tema, não tema, simplesmente não temas, vai na tua força que eu sou contigo. São palavras que a Bíblia discorre para mim e para você. Coloque na situação: Senhor, eu não aceito essa situação no meu lar. Senhor, está havendo um espírito de confusão aqui, eu não aceito, eu repreendo esse espírito de confusão no meu lar, em nome de Jesus. Autoridade, exerça a autoridade. Deus, quando formou o homem, o bispo Santo falou isso aqui, gente. Deus, quando formou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, também criou mulher de macho e fêmea os criou. E ele deixou claro: tenham domínio sobre todas as coisas. É verdade. Ei, alô? Todas as coisas, amém? Todas as coisas. Tenha domínio sobre todas as coisas. Então, onde é que você não está tendo domínio? Em que área da sua vida você não está exercendo domínio? Aleluia. Ei, você pode vir aqui louvar a Deus e cantar comigo. A resposta é que eu vivo de milagre. Desta vez vai ser um milagre. Mas se você não crê, não recebe. Não recebe. Aprenda que você não pode se dizer que está sendo enganado no mundo atual pela palavra do conhecimento. Eu, na minha conversão, a bispa Marta estava lá no dia, nem quer lembrar. Eu sei da história. Ele já quero nem lembrar. Após a minha conversão, uma das coisas que eu pedi para Deus, falei: Senhor, eu não quero ouro nem prata, eu não quero. Eu quero que Salomão pediu a Deus sabedoria. Pensa isso, você vai ver como a tua vida vai mudar. Deus vai te dar sabedoria e estratégia para você fazer coisas que você jamais imaginou fazer, ou resposta que você jamais imaginava em dizer, você vai dizer. O jovem, quando leu aqui no começo, ele leu Mateus, ele disse que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Você acha que você não vai ser tentado? Ou não está sendo tentado? Todo dia. Mas o importante é você saber que já não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. E a resposta tem que partir da tua boca, dos teus lábios, professando aquilo que Deus direcionou para a tua vida. Ei, Satanás, alto lá, em mim você não toca. A palavra está escrito que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na palavra de Deus está escrito que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário todas as minhas enfermidades. Ei, você está aceitando doença? Você está aceitando enfermidade? Você está aceitando pobreza? Pedindo um sinal para Deus, Deus já te deu. Aleluia. Glória a Deus. Deus é um Deus de resposta. Eu até digo aqui: Deus não deixa desejar nada a ninguém. Eu quero dizer que a minha conversão, ela teve motivos para ocorrer. Ela teve motivos muito grandes para ocorrer. Porque eu várias vezes afrontei a Deus. Não conhecia. Tem muita gente que conhece a Deus só de ouvir falar. Já ouviu falar de Deus? Já ouvi falar, ó, da igreja lá, o grande é Deus, já ouvi falar, ó, eles cantam, louvam. Agora o gostoso é você conhecer Deus e com Ele caminhar. Eu posso andar com o apóstolo Luiz. Você conhece o apóstolo Luiz? Conheço. Mas Deus pergunta: verdadeiramente você conhece? Vou dizer: Senhor, eu conheço, mas o conhecimento é quando você anda. Quando você anda, quando você chora, quando você se alegra, quando você reparte
conhecimento. Isso sim é conhecimento. Os discípulos da caminho de Emaús disseram isso. Estavam ali, caminhando, perguntavam a Jesus: você não deve ser um estrangeiro. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mataram Cristo. Você não sabe mesmo? Mas beleza, já que estão falando isso, boa noite para você. Não é legal você caminhar por aí à noite. Passa aqui mais uma noite com a gente aqui. Amanhã cedo você vai embora. Jesus falou, beleza. Como era a tradição, eles ofereciam o que tinham de melhor. E ofereceram pão, que era a refeição. A Bíblia fala que no partir do pão, Jesus orou e os olhos dele se abriram. Quantas vezes você tem orado e seus olhos não estão abertos? Deus está falando com você, te dando resposta, e você não ouve. Eu me percebi que comigo eu falava e pensava que Deus não via. Só que eu entendi que Deus já tinha dado resposta e eu não queria escutar. Eu ouvia simplesmente o meu coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então entendemos aqui o texto, que o apóstolo Paulo, quando orava por essa cidade, Éfeso, ele orava por aquele povo para que o Espírito Santo viesse sobre eles, trazendo conhecimento para eles, poder, para que eles pudessem gerenciar esse poder do Espírito Santo e transmitir para aquelas pessoas das cidades. Porque se voltarmos para aquele tempo, entenderemos que existiam dois tipos de pessoas ali: os judeus e os gentios. E os gentios, segundo alguns apóstolos, não era para receber a palavra. Você percebe que existem pessoas lá na rua, vizinhos seus, parentes seus, que precisam ouvir a sua palavra, ouvir a palavra, o Evangelho, mas às vezes eles não querem ouvir, eles querem saber do seu testemunho. Quero saber se você representa Cristo nessa terra. No encontro de homens que nós tivemos sábado, isso? Sábado, eu peguei um espelho desse tamanho e passei na frente de todos os homens e perguntei: quem é que você está vendo aqui nessa imagem? É eu mesmo. É você mesmo? Esse espelho aqui reflete você? Reflete a imagem de Cristo em você? Cada um ficou pensativo, né? Os caras pensativos. Falei: se eu perguntar para o teu filho quem é esse homem que está aqui, o que ele vai dizer? Se eu perguntar para a tua esposa, esse homem que está aqui no espelho é seu marido? Da mesma forma você, mulher. Eu passo aqui com um espelho, e esse espelho vai trazer um reflexo teu. E você é uma mulher virtuosa. Você é uma mulher segundo também o coração de Deus. Quem é que você reflete ser na sua casa? Quem é que você reflete ser no seu trabalho? Quem é que você reflete ser na faculdade? Quem é que você reflete ser pela sua vizinhança? Há motivos para você às vezes colocar de joelho ali e orar por causas que as pessoas colocaram na sua mão e você simplesmente levou para o pastor. Alô? Alô? Irmã, dá seu nome que eu vou levar para o pastor, que ele ora na igreja. Ei, Deus quer que você tenha compromisso. Deus quer que você tenha compromisso. Pastor, olha aqui pelo meu filho. E você está fazendo o quê? Você homem, você mulher, você jovem, por que você está orando? Se a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo, por esta causa eu me coloco de joelho, existem causas que Deus proporcionou para você orar e você transferiu para outra pessoa. Responsabilidade. Uma das palavras que eu havia escrito aqui é atitude. Temos que ter atitude mediante a qualquer ação de confronto.
Como é que você se comporta mediante um confronto? Como é que você tem se comportado mediante a tribulação? Como é que você tem se comportado mediante as dificuldades que se apresentam na tua vida? Repita comigo: por esta causa, eu me coloco de joelho. Antes de encerrar, eu quero trazer para você uma palavra nesse sentido de você repetir comigo uma responsabilidade em declarar em alta voz, porque a palavra de Deus diz: onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu também me faço presente. É necessário hoje em dia nos colocarmos de joelho por este país. É necessário nos colocarmos de joelho por esta cidade, pelo povo brasileiro, por nações. É necessário intercedermos, porque a palavra de Deus que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se pode, imagina uma multidão orando. Precisamos orar pelas pessoas que trabalham em hospitais. Precisamos orar para as pessoas que trabalham na vida pública, seja policial, seja bombeiro, ou seja, por pessoas que trabalham, por pais de família que sustentam a sua casa. Precisamos orar por mulheres que estão à frente no campo de batalha, trabalhando também, exercendo às vezes a função de pai e mãe, por causas que para mim e para você são impossíveis. Ei, mas eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus do impossível. O Deus que transforma as coisas que não são nas que são. Eu creio nesse Deus. O que é fácil você faz. O que é fácil você faz. Mas as coisas que são difíceis para você, entrega para Deus. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas primeiramente entrega, segundo confia. Falta de fé, falta de exercer a fé, falta de acreditar que você não é qualquer coisa jogada neste mundo, não. Você é simplesmente co-herdeira com Cristo. Você é filha, filho de Deus. O diabo tem colocado coisa na mente dos crentes, tirando o poder. Eu tenho aprendido durante a minha vida, a minha caminhada. Eu fui mentoreado pelo pastor Josué Gonçalves. Sou até hoje mentoreado por ele. E uma certa coisa, certa vez, ele me disse durante uma ministração, que estava com ele e a pastora Rose, que é a esposa dele, irmão dele, Marcos. Chegaram para mim e falaram: pastor Mário, aprenda um segredo. O diabo não tem poder. Eu digo: mas pastor, a Bíblia diz que o diabo tem poder. Eu digo: onde é que está escrito na Bíblia que ele diz que ele tem poder? Mostra na Bíblia. Eu fiquei. Mostra na Bíblia, onde é que está? Digo: não, pastor. A Bíblia dele falou: não. Ele declarou para Jesus: todo o poder me foi dado. Mas ele é o pai da? Ele é o pai da? Então o poder não é dele. O poder não é dele. Mas como é que ele exerce o poder? A resposta está aqui, o rapaz leu ali: tudo isso te darei, se prostrado me adorarem, porque a mim foi entregue. Então, quando você entrega poder para ele, ele exerce poder sobre você. Mas eu não acredito. Você determinou poder para ele. Quando você começa a falar: eu não estou bem, a coisa não vou conseguir emprego, a porta não vai se abrir, eu não sei a causa que você tem colocado diante de Deus. São causas, não são uma só, são várias causas que você tem orado a Deus. Acabei de
falar, entrega o teu caminho ou os seus problemas ao Senhor, confia nele e o mande ele parar. Agora, quando você não acredita, você começa a determinar no mundo espiritual que o diabo exerce autoridade sobre a sua vida. Legalidade. Essa é a palavra correta. Quando você começa a dar legalidade, ele começa a agir. Você primeiro tem que conquistar o mundo espiritual. O apóstolo Paulo orou para que o Espírito Santo fosse enviado àquele povo de Éfeso, para que eles pudessem sentir aquilo que eles sentiram de Cristo, para que o Espírito Santo tivesse poder, determinasse, delegasse poder sobre eles, para que eles pudessem atuar naquela cidade. Lembre-se, atuar numa cidade idólatra não é qualquer coisa. Você tem que ter poder, você tem que exercer poder, não só através da palavra, mas poder exercido. Deus quer transmitir o amor dele e quer que você saiba que ele te ama, e que esse amor transborde em você e alcance pessoas. Assim como chegou até o apóstolo Paulo, chegou até nós nos nossos dias atuais. Você é capaz de olhar para a pessoa que está falando e dizer assim: eu te amo em Cristo Jesus? Não, diga com autoridade. Diga com autoridade, diga: eu te amo em Cristo Jesus. Repita comigo: a partir de hoje, eu vou exercer o poder de Deus, delegado a mim, através do Espírito Santo. Lembre-se dessa declaração. Lembre-se dessa declaração. Poder de Deus vai começar a atuar em você. Queridos, por mais que você não queira, eu estou falando por mim, às vezes eu não quero fazer nada, não quero, mas Deus proporciona momentos bacanas na minha vida. Ele coloca pessoas com problema. Mas Senhor, eu não quero problema. Eu digo: para que você me aceitou? Às vezes você quer ficar no quartinho, o telefone toca. Às vezes você quer dormir cedo, o telefone toca. Às vezes você pega a condução aqui, ninguém vai lhe ver. Chega alguém do teu lado e começa a encontrar um problema. Eu costumo dizer que eu não atraio problema, mas ele vem. E se ele vem, é porque Deus acredita que você pode solucionar através do nome de Jesus. Eu vejo aqui levitas, Bispo Santo, vejo as irmãs louvando aqui com autoridade. Eu sempre pergunto a Deus: Senhor, não me deixa fazer mais nada do que aquilo que o teu poder pode exercer em mim. Eu saí do mundo do samba, por assim dizer, porque na época viver da música era bom, mas trazia soberba. E Deus me resgatou rapidinho dali, porque um joelho e vários joelhos oravam por mim. A minha falecida esposa, permita dizer, Cláudia, a minha falecida esposa, todo dia, 3 horas da manhã, joelho dobrado. Todo dia, 3 horas da manhã eu levantava para ir no banheiro, ela lá, de joelho no chão. A minha sogra, todo dia, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, joelho no chão. As pessoas de madrugada paravam na minha rua, na esquina, de mãos para cima orando: Pai, muda a vida do Mário, converte ele, entra no coração dele. Aceitei Jesus 15 vezes. Tá bom que mais. Lembra-se? Só conhece
conhecia Jesus de ouvir falar. Mas no dia da minha conversão eu tive encontro com ele. E foi um encontro, eu digo para você, esse é o meu testemunho, foi um encontro único. Onde eu estava com 1,5 litro de uísque na cabeça, havia ingerido 1,5 litro de uísque, o carro esquentou o motor, eu parei o carro, tomei mais 2 cervejas até o motor esfriar, e fui com o propósito de acabar o evangelho da minha esposa. Fui até a igreja da Maurício Milhões, não posso falar Maurício Milhões, com o intuito de acabar com esse negócio de crente. Eu vou acabar com esse negócio de crente na minha casa. Querido, quando você desafia a Deus, cuidado. Tem um anjo que guarda você. E chegando lá 1.000 pessoas. 1.000 pessoas na igreja, lotada. E eu, alcoolizado, jogo do Brasil para começar. Eu digo, pô, agora tem que vir aqui buscar crente. Vou acabar com esse negócio de crente. Vou acabar. Meu negócio era a outra, né? A Santinha. Eu não sabia. Né? Usos e costumes. E chegando lá, a pregação era: você veio aqui com o propósito de afrontar o mundo, afrontar a Deus. Eu pensando lá atrás, se falou, se está falando de mim, vai ouvir também. Está pensando o quê? Não me conhece? E se a minha esposa falou com ela, é o seguinte: vou dar um cascudo nas duas, não estou nem aí. Era assim, marrudão. Pensa numa marrudo teimoso. Era eu. E ela pregando, mas uma palavra me chamou a atenção. Ela falou: você é um cara forte, uma pessoa valente, mas de que te vale ganhar o mundo se Deus te chama hoje e você perder a sua alma? Eu pensei, fiz assim: isso é problema meu, é problema seu. Eu falando, mas nitidamente em pensamento. Ela fez o apelo, aliás, fez uma oração. Por isso eu respeito a oração. Eu amo a oração. Ela fez uma oração para a igreja toda. A pastora Marta, a bispa Marta está aqui, que não me deixa mentir. Ela fez uma oração na igreja. Enquanto ela estava fazendo essa oração, eu estava procurando a minha esposa. Eu digo, ela está lá no meio. Se eu pegar ela, eu puxo pelo cabelo. Pegar pelo cabelo, arrasto, passo um escândalo, ela nunca mais vem para a igreja. Pensa o diabo jogando coisa na sua mente, e você, o diabo joga coisa na sua mente. E assim, quando ela fez essa oração, ela perguntou: você que ouviu essa oração pela primeira vez, levante sua mão, queremos orar por você também. Eu digo: isso aí eu conheço essa história. Nitidamente, eu ficava assim, marrento, a minha mão ficava assim, aí eu pegava essa aqui subia, eu pegava essa, então eu ficava assim lá atrás. Eu olhava para trás, ninguém estava vendo, só eu lá atrás. Aí eu queria abaixar, não levantava. Pensa numa guerra que ocorreu ali. Eu estou falando de mim, mas eu creio que também aconteceu com você. Para aceitar Jesus não foi fácil, não. Mas ali ela fez aquele apelo. Você que levantou sua mão, vem até aqui à frente, queremos orar por você. Eu falei: não vou. Comigo não. Aqui comigo não vou. Pensa, eu falando: não vou. Uma linda, nítida voz falou para mim: você vai. O seu tempo acabou. Você vai. Eu digo: não vou. Pensa eu falando alto agora. Não vou, vai. Não vou, vai. Não vou. Vai, você vai. Não vou. E gritando: não vou. Só que eu falava: não vou. E meus pés iam assim. Eu digo: não vou. Tira a mão de mim. Não, me solta. Não sei se ela ouviu essa gritaria. As cadeiras se abriram, meus irmãos. Ninguém tocava nas cadeiras, as cadeiras se abriram. Eu fui conduzido daqui até lá na frente, entendendo? Lutando com Deus. Não falo isso por mim não, mas para honrar o nome do Senhor. Uma luz forte me falava assim: você não vai deixar de vir, você vai vir. O seu tempo acabou. Para você, chega, a sua hora é agora.
uma vozinha do esquerdo falava: você vai virar crente, você vai deixar de tocar samba, você vai deixar de tomar cerveja, você vai deixar de cantar pagode para virar crente, você vai falar isso para o teu patrão, ele vai te mandar embora, você vai perder teu emprego porque você é crente. Eu digo: não vou. E fui. Chegou lá na frente, o irmão que me atendeu me abraçou e falou: chora, cara, porque você está aqui na frente, Deus tem uma obra contigo. Glória a Deus. Aleluia. Já faz quase 20 anos, né? Nunca me desviei da palavra. Nunca me desviei. Fui ensinado a ouvir a voz do Espírito Santo. Peço a vocês para que doutrine o seu ouvido ao ouvir o Espírito Santo. Ele fala: largue seus ouvidos para o mal. Satanás não tem que falar no seu ouvido, que tem que falar no teu ouvido, ao teu coração, é o Espírito Santo. E você vai saber a diferença quando você ouvir a voz desse Deus maravilhoso ao qual nós servimos. Você vai entender que esse Deus ao qual você serve é único e Ele é fiel na sua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. O grupo de louvor pode vir aqui à frente? Só para fechar aqui. Olha aí, tem os músicos aí, bebida. Glória a Deus. Se faz necessário você entender que o maior propósito que Deus colocou na sua vida é para que você exerça a autoridade no mundo espiritual. O irmão de azul, você está desencanando. Irmão, eu não te conheço. Mas cumprimentei o senhor lá fora ali. A tristeza tem que sair da tua vida, irmão. É hoje. A tristeza tem que sair da sua vida, porque às vezes nós não exercemos autoridades sobre ela. Quando nós oramos: Senhor, derrama em mim um bálsamo da alegria, porque eu quero sorrir, porque a tua palavra me dá, ela determina que eu venha sorrir, porque diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tenha certeza que Deus conhece o teu coração, homem de Deus. Deus conhece. Salmo 139 fala que Ele te conhece, Ele sonda. Alegre o teu coração. Não deixe que nada nesse mundo venha te afligir. Pelo contrário, comece a falar aquilo que Deus colocar nos seus lábios. Exerça autoridade sobre aquilo que vem te pressionando. É forte. Receba essa palavra, meu amado. Receba essa palavra. As moças aqui, as duas de trás aqui, queridas, entenda bem, eu não tenho hábito de entregar a revelação. Não tenho hábito. Mas se Deus mandou, eu vou falar no sentido para vocês. Algo que anda querendo surpreender vocês, de uma forma que deixa vocês com dúvidas sobre o que fazer, como fazer. Ei, Deus entregou para você nessa noite respostas sobre esta causa. Eu coloco o meu joelho. Sobre esta causa, eu toco os meus joelhos. É Deus.